Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janiele Brunes e vou estar aqui com vocês esse período no projeto de ciências. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica, ela pode ser definida como sequências de comunidades que surgem em um ecossistema até atingir uma comunidade clímax. Então, para quem não sabe ou não sabe o que é ecossistema, ecossistemas são unidades dinâmicas que se encontram em constante mudança, alterando-se a fauna, a flora, as condições climáticas e o solo. E mais adiante a gente vai ver o processo que essa sucessão ecológica passa até chegar à comunidade clímax. Então, um conceito bem mais amplo de sucessão ecológica é a colonização de um local na qual as comunidades se vão substituindo umas às outras ao longo do tempo, até se atingir um equilíbrio dinâmico. Numa sucessão ecológica, consideram-se três fases, que a gente vai ver mais posteriormente, que é a comunidade pioneira, as comunidades intermédias ou seriais e o clímax. Nessa figura que eu coloquei aqui para vocês, mostra como acontecem as alterações nas condições ambientais. Ou seja, então é observada progressivamente a mudança na composição e na estrutura das comunidades, até que ocorra o estabelecimento da comunidade clímax, ou seja, de uma comunidade estável. Então, nessa figura percebe-se que tem o substrato aberto, aí tem a comunidade pioneira, que é onde os organismos se estabelecem, e tem a comunidade intermediária, que é onde novos organismos se estabelecem, e o clímax, que é onde ocorre toda essa estabilização, que é a estabilização da comunidade e das condições do meio. E dentro dessas alterações acontece a variabilidade nas condições ambientais, acontece a complexibilidade estrutural e funcional do ecossistema. Então, agora a gente vai abordar mais um pouco dessas três fases: comunidade pioneira, comunidade intermediária ou seriais e o clímax. A comunidade pioneira, primeira comunidade a formar-se. Quando diz primeira comunidade a formar-se, quer dizer que ela foi a primeira comunidade, foi formada pelos primeiros organismos. Então, essa comunidade pioneira, ela foi formada pelos primeiros organismos que se instalaram em uma região, que posteriormente a gente vai ver exemplos desses organismos. É formada por populações instáveis e passageiras, constituída por espécies de pequenas dimensões, com desenvolvimento rápido e pouco exigente em termos de solo e energia. Então, o primeiro ser vivo a instalar-se em uma região pertence à espécie pioneira. Elas apresentam... Primeiro eu vou dizer bem que os exemplos para vocês e depois as características. Os exemplos de comunidade pioneira são os líquens, os musgos, insetos e aranhas. Então, por que são os líquens, musgos e entre outros são exemplos de comunidade pioneira? Porque eles apresentam como características o crescimento e amadurecimento rápido, fácil dispersão e brotos que são intolerantes à sombra. Então, por isso que esses exemplos são exemplos de comunidade
pioneira. E essas espécies, elas são pioneiras porque, outro exemplo, né? Elas são pioneiras porque são aquelas que colonizam locais inóspitos para outras espécies. Ou seja, o que seriam esses locais inóspitos? Locais inóspitos são locais onde não se pode e nem se consegue viver. Agora a gente vai falar sobre as comunidades intermédias ou cereais. São estáveis e substituem as comunidades pioneiras quando os solos começam a ser mais favoráveis à vida. Criam condições bióticas e abióticas para a comunidade seguinte. E uma comunidade cereal é substituída por comunidades cereais cada vez mais complexas até atingir uma comunidade estável, ou seja, uma comunidade clímax. Então, essas comunidades intermédias, elas são estáveis quando vão modificando o ambiente de forma que ele se torne propício para a existência de outras espécies. É um processo. Começa na comunidade pioneira, depois a comunidade pioneira passa para a comunidade intermediária e da comunidade, para passar da comunidade pioneira para a comunidade intermediária, acontece esse processo de modificação do ambiente até que ele se torne propício para a existência de outras espécies. E quando fala em comunidade cereal, é a mesma coisa de comunidade intermediária. São as que substituem as comunidades pioneiras. Comunidade clímax. Comunidade clímax é o final deste processo, ou seja, é uma comunidade complexa, com populações estáveis e em equilíbrio. Apresentam grande diversidade de espécies. Aqui temos, por exemplo, florestas. Uma floresta ela pode ser caracterizada estável e não sofrer alterações significativas ao longo do tempo. Então, o exemplo dessa imagem aqui, por exemplo, é uma floresta que ela não sofreu alterações ao longo do tempo. Então, ela é uma comunidade clímax, ou seja, uma comunidade estável, uma comunidade em equilíbrio, uma comunidade em que se possui vida, em estabilidade. A sucessão ecológica ela é dividida em sucessão ecológica primária e sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica primária ela ocorre em locais onde não existiam seres vivos, como por exemplo aqui nessa imagem. Ou seja, em ambientes que nunca antes foram ocupados por uma comunidade. Inicia-se com a colonização e o estabelecimento de espécies pioneiras. Então, numa sucessão ecológica primária, eu vou ter a espécie pioneira, que é onde se inicia essa colonização. Como exemplo desse tipo de sucessão, podemos citar o surgimento de vida em afloramentos rochosos e lavas vulcânicas solidificadas. Eu até coloquei aqui o exemplo do vulcão de Santa Helena, que é um exemplo de sucessão ecológica primária, né? Que são lavas vulcânicas solidificadas. Aqui eu tenho um processo nessa imagem, um processo de como ocorre a sucessão ecológica primária. Primeiro, a chuva e o vento desintegram a rocha. Depois, espécies pioneiras, que, como eu falei anteriormente, as espécies pioneiras ficam na sucessão ecológica primária. Então, espécies pioneiras como líquens instalam-se e modificam a rocha, iniciando a formação do solo. Logo em seguida, outras plantas começam a instalar-se na espessura, sendo que isso aumenta, né? E logo, posteriormente, gramíneas e
arbustos conseguem instalar-se naquela área. E, por fim, é estabelecida uma comunidade clímax em equilíbrio com o meio. Então, percebe-se que teve todo o processo de comunidade pioneira, até chegar no clímax, né? Até chegar a um equilíbrio. Aqui tem outro exemplo de sucessão ecológica, que é no caso de rochas. Okay, no caso de um rochedo sem nada, os primeiros seres que se instalam são os líquens, posteriormente as briófitas, depois as ervas, logo em seguida os arbustos, até chegar nas árvores, ou seja, no clímax, numa comunidade estável. Então, o outro é a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica secundária, ela consiste na invasão de um habitat por plantas e animais onde anteriormente já existiu vida. Ou seja, ocorre em ambientes em que já existiu uma comunidade anteriormente. O desaparecimento da vegetação anterior pode ter sido provocado por causas naturais ou por distúrbios humanos. Como assim? Ela pode ser observada, por exemplo, em áreas desmatadas, regiões atingidas por furacões, queimadas, clareiras, entre outros. Então, nesse exemplo aqui, tem, no primeiro ano, o campo com plantas anuais. Segundo ano, pradarias, plantas herbáceas pequenas. No terceiro ano, matagais com arbustos. Aí de 25 a 100 anos é que começa a floresta de pioneiros. E com mais de 150 anos, temos a floresta de carvalhos, como aqui está mostrando na figura, e nogueiras. Então, aqui é o processo de sucessão ecológica primária até chegar na secundária. Mais uma pergunta. Por que são necessários cerca de 100 anos para se passar das espécies pioneiras até a comunidade clímax? Então, porque esse é o período de adaptação dos seres vivos até chegar ao seu ponto de equilíbrio. Então, começa lá das comunidades pioneiras, aí tem o processo de sucessão ecológica primária, o processo de sucessão ecológica secundária, até chegar na comunidade clímax, numa comunidade estável. Então, para isso, são necessários cerca de 100 anos. Obrigada, espero que tenham gostado. Olá pessoal, aqui nós temos a nossa maquete de sucessão ecológica, dando maior enfoque nos dois tipos em que a sucessão ecológica ela pode ser classificada. A primeira é a sucessão ecológica primária. Ela ocorre em ambientes que nunca foram ocupados, mas que com o passar do tempo, espécies pioneiras se instalaram e modificaram a rocha, iniciando a formação do solo. Então, nessa primeira parte da maquete, a gente quis retratar isso. O início, quando o ambiente ele não era ocupado, mas depois, com o surgimento das espécies pioneiras que se instalaram e acabaram modificando a rocha, iniciando a formação do solo, começaram a surgir organismos, plantas, e começaram a se instalar naquele local. Na sucessão ecológica secundária, ela ocorre em ambientes em que já existia uma comunidade anteriormente. Nessa outra parte da maquete, a gente quis retratar isso. Um ambiente que foi ocupado anteriormente, porém acabou sofrendo, devido ao desmatamento, que acabou modificando, alterando aquele ambiente, aquela área. Mas depois, com o passar do tempo, esse ambiente ele passou a ser novamente ocupado, começaram a surgir plantas, animais, entre outros organismos.